eu vou falar sobre experiência, e Paulo ele teve um bocado. Aqui ele faz um resumão assim do que ele passou, de todo o sofrimento que ele passou e das experiências que ele teve na vida. É lógico que eu vou falar de outras coisas também, mas eu quero falar principalmente dessa aqui. Eu tenho encontrado alguns jovens muito inteligentes, sabe, jovens assim, espertos, esses jovens de universidade. Cadê a Jaque? Onde, coitada? Ela ficou numa saia justa aqui. Mas não estou dizendo disso, estava falando dela. Mas eu encontrei alguns jovens assim, de algumas que faz curso superior, e o cara parece que ele fica mais burro ainda, né? Não estou dizendo que, sabe, tipo... Mas que os caras ficam assim, os caras chegam assim com aquela pseudo-inteligência, aquela inteligência burra, assim, e dizem assim, cara, eu acredito em Deus. Não, eu não sou ateu. Cara, eu tenho que acreditar, porque, o universo, é só a gente olhar para isso e a gente logo percebe que existe um criador superior, existe alguém que planejou tudo isso, cara. Lógico, isso aí é questão de inteligência, né? Mas eu não creio assim no Deus do jeito que vocês acreditam. Eu creio numa força superior que rege, alguma coisa assim do cosmo. Não parece ser inteligente isso? Você fica assim, uau, cara, que... Aí chegam os crentes da igreja, os caras que nasceu na igreja, quando tipo assim, o berço era evangélico, mas ele não era, mas o berço era. O berço era crente. Mas o berço dele era crente quando ele nasceu. Ele não era. O pai dele era crente, a mãe dele era crente, e aí ele cresce assim, daqui a pouco ele chega numa situação na igreja que ele fala assim, ele chega, e ele desvia da igreja, e aí ele chega na universidade, chega no meio desses pseudos inteligentes, e ele fala assim, cara, eu não posso ficar por baixo. Eu tenho que mostrar também que, cara, e aí ele começa a falar essas asneiras, e aí eu tenho encontrado essas asneiras por aí, e isso me levou a buscar a Deus e a pensar nessa questão. Até porque nós da igreja, eu como pastor, cara, eu estou aqui olhando essa parada, como que as coisas mudaram, né? Eu já preguei, sabe, em cima daqueles negócios de fruta, assim, aquelas caixas de fruta, igreja bem pobre, mas pobre com força e com vontade de ser pobre, mas uma pobreza assim, vontade assim mesmo de ser pobre. Eu já preguei naqueles negócios, já preguei em púlpito trabalhado, né? Semana que vem eu vou pregar em cima de uma prancha de surf, eu vou no bola, show de bola. Cara, pregar, as coisas mudam. E, sabe, estar aqui, estar ministrando, nos leva a uma pressão, uma certa pressão de que você tem que passar informação. Ainda mais porque essa moçada hoje é inteligente, uma moçada esclarecida, tem Wikipédia, né, velho? Tem Wikipédia, sabe o que é Wikipédia? Sabe o que é Wikipédia? Não sabe, não? Meu Deus, essa moçada não é inteligente, não. Vocês são. Mas hoje as informações estão aí. Hoje você não precisa da enciclopédia britânica para procurar uma informação. Você entra lá no Google, coloca a Wikipédia fala tudo para você que acontece no planeta Terra. Então hoje nós temos uma moçada, e aí a gente como pessoas que somos responsáveis em transmitir a palavra, a gente tem que transmitir a palavra com conteúdo. E aí a gente perde a simplicidade de Jesus, a simplicidade das coisas, de pregar, a simplicidade da palavra. E pensando sobre isso, eu tenho encontrado essas situações, e aí eu percebo que, na verdade, essa juventude, elas não têm tido muita experiência com Deus. Eu tenho visto uma juventude que não tem tido uma experiência com Deus. Ela tem tido uma experiência com música boa, porque a igreja tem música boa. Você viu os caras tocando aqui, velho? Show de bola isso. Eu já falei isso umas 200 vezes, quando eu aceitei Jesus, eu o cara que ouvia Green Day, ouvia Offspring, ouvia Jamiroquai, tipo, esses caras tudo vai para o inferno, entendeu? Se vocês não aceitar Jesus. Mas assim, musicalmente falando, pelo menos em questão de gosto, eu não sei se os músicos aprovam isso aí, mas sei lá, o cara que está lá, tipo, eu chegar dentro de uma igreja, tinha uma caixa de algodão doce, né? Uma menina numa guitarra feia, cara. Uma menina com 15 anos, parecia que tinha uns 60 anos de idade, num coque, numa saia prega macho. Sabe o que é saia prega? Essa molecada não sabe de nada, velho. Sabe, saia prega macho é uma saia que tem um lequezinho assim, ó. Porque a saia, para as meninas andar. Tipo assim, andava assim. Uma menina dessa tocando, uma meia-lua, e o cara numa meia-lua, um cara de um bigode desse tamanho assim, ó. Parecia o Leôncio do Pica-Pau, velho. No baixo.
E a menina tocando aquele negócio, xing-ling, 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 e na dança da vida, e na dança da vida, e eu falei, meu Deus, e, cara, fui numa igreja dessa que eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus numa igreja dessa. E eu olhava para ele, eu falei, cara, não tem nada que me atrai aqui, não tinha nada, meu. Uns jovens feios, uma molecada feia, umas meninas feias. Né, parecendo, meu Deus, eu olhava uns meninos com umas gravatas de crochê, velho, até aqui, ó. Os meninos de 15 anos. E, sabe, e assim, então hoje mudou muita coisa. Hoje eu estou pregando para uma moçada esclarecida, uma moçada que Deus mudou muita coisa na nação, Deus mudou muita coisa aqui no Brasil, Deus tem mudado, mas ao mesmo tempo nós temos uma juventude que tem tido tudo isso, que é muito bacana. E eu louvo a Deus porque mudou muita coisa, graças a Deus. Graças a Deus que mudou muita coisa. Mas, para muitos, ficou só nisso. É legal vir na rede, é legal ter um culto transmitido ao vivo por internet. Você sabia que você foi transmitido aqui, velho. Estava combinado, já tem gente lá do Ceará lá assistindo. Não, é Ceará não, Fortaleza. É que subiu lá para cima, é tudo a mesma coisa. Eu sou da Bahia, velho. Eu sou da Bahia. Todo mundo aqui, né? E subiu, todo mundo é baiano. Você está ligado, né? Ah, esse cara é baiano. Subiu para cima já. Pode falar. Pula Pernambuco? Ah, então tá bom. Então, assim, é muito bacana essas coisas. Muito show, mas só que a gente tem tido uma moçada que não tem muitas experiências com Deus. Um dia chegou uma moça para um pastor, e ela falou assim, pastor, o diabo tem se levantado contra eu. E o pastor até escreveu isso no livro. E aí, ele falou assim, como assim se levantou contra você? O diabo nem sabe que você existe. Por quê? Porque você não fez nada relevante, você não fez nada para que o diabo se preocupasse com você. Tem gente que o diabo nem sabe, cara. Assim, o demônio, assim, sabe como é que o diabo faz para cuidar de alguns crentes da igreja? Ele pega o demônio que está com tuberculose, que está gripado, está com febre, o mais ruim do inferno. Ah, isso é moleza, velho. É você mesmo aí que está doente, cuidar desse cara. Você que está com tuberculose, está na UTI do inferno. Vai cuidar desse cara. Porque o cara é tão fácil de ser tentado, qualquer pecadinho, eu já falei que eu não vou sair muito daqui, né? Falei para o Carol está lá. É porque disse que ele vai ficar aqui por causa da cama, entendeu? Fui receber os toques aí em cima lá. Então, assim, os caras, qualquer pecadinho, sabe? Qualquer coisa idiota, o cara cai. E assim passa anos e anos. E o cara cai naquela mesma porcaria, naquela mesma, sabe, e não muda nada, e não tem experiência com Deus. Por isso que a gente vê a moçada vai crescendo na igreja, aí daqui a pouco vai para a universidade, começa a estudar um pouquinho mais, aí se acha muito, e aí ele pega e larga de Jesus, porque ele nunca teve uma experiência real com Jesus. Ele nunca teve um encontro assim de verdade, Deus marcar ele num encontro. Nunca teve. E eu quero assim, falar de algumas experiências de alguns homens de Deus da história. Quero falar um pouco da minha experiência também de conversão e de algumas pessoas da Bíblia. Eu quero começar aqui por um reformador chamado Martinho Lutero. Cara, eu sou fã desse cara. Eu não sou fanático por ele, eu sou fã. Sou fã desse cara. Esse cara é um cara de uma família de bacana, o pai dele, um homem muito influente na época. E Martinho Lutero, quando ele estava estudando direito, ele estava voltando para sua casa de madrugada, de noite, e estava uma tempestade que não tinha tamanho, uma chuva que não tinha tamanho, um raio caindo para tudo quanto é lado, e ele falou assim, é certeza que eu vou morrer hoje. E ele falou, Deus, se o Senhor me livrar, se eu não morrer hoje, eu vou seguir o chamado da família, eu vou virar monge, eu vou estudar, eu vou virar padre, eu vou para o seminário, mas não deixa eu morrer hoje não. Se eu não morrer hoje, eu ajeito a minha vida, vou ficar belezinha. E aí ele sobreviveu, e aí ele virou monge, foi estudar no seminário e essa coisa toda. Ele teve essa experiência. E ele é um cara que se dedicou muito, muito medroso, ele servia a Deus por medo de ir para o inferno. Na verdade, ele tinha uma certa raiva de Deus muito grande no coração dele. Martinho Lutero, ele tinha uma raiva de Deus. Ele servia a Deus por medo. Porque ele falava, Deus é muito ruim, Deus ele castiga. Ele não tinha tido uma experiência, mas ele se dedicou aos ensinamentos, aos estudos. Ele foi muito influenciado por um homem.
vamos se dizer contemporâneo dele, porque na idade que ele já alcançou, assim, lá para os 20 anos, ele já tinha morrido, esse homem, que foi um tal de Jerônimo Savonarola, que era um grande pregador da reforma. Era bom essa moçada saber. Vocês não sabem nem de onde que saiu a religião dele, sabia? Você sabe de onde por que nós estamos aqui? É por causa desse Martim Lutero, tá? Quem não sabia, tá? Para quem não sabia, Filadélfia hoje existe, tudo bem, por causa de um bispo lá daqui, como é que é o nome da cidade aqui, velho, do nosso bispo aqui? Limeira. Eu sou da igreja, eu não lembro. De Limeira, né? Não é por causa de bispo César, não. É por causa de Jesus, sim, porque é o mais espiritual aqui, isso não tem nada a ver com o que o pastor está falando, por causa de Jesus na cruz. Mas por causa de Martim Lutero, que um dia empirou o cabeção, endoidou, enfrentou o Papa, enfrentou todo mundo, e aí nós estamos aqui hoje, podendo ter essa liberdade de servir Jesus. Mas Martim Lutero, influenciado por outros homens, né? Um tal de John Wycliffe, é assim que fala? Sei lá, é difícil falar o nome desse cara. Esse cara, ele traduziu praticamente a Bíblia inteira para a língua inglesa, praticamente inteira. Ele, na verdade, ele é praticamente o criador da língua inglesa, esse cara, porque era mais de 250 dialetos. E ele fez isso aí, e ele foi o cara que teve coragem. Por quê? Porque não podia ler a Bíblia em outra língua, só em latim. Só podia ler ela em latim, só podia ler lá daquele jeito. E aí esse cara falou, não, eu tenho que escrever do jeito que o povo meu entende, na linguagem popular. E aí ele foi um cara que fez isso, depois colocaram na fogueira lá e queimaram. Hoje parece que tem algumas ainda que existem até hoje dessas traduções. Mas queimaram a maioria. E aí, depois dele vem um tal de John Hus. E esse cara é fera demais também. É um cara que foi queimado na fogueira, velho. Disseram para ele começou a pregar contra a idolatria, tudo aquilo que estava acontecendo no Vaticano. E aí falaram para ele, é o seguinte, você tem que se retratar, rapaz. Ele falou, eu não tenho que me retratar de nada. Eu não preguei nada de errado, eu tenho pregado a justiça de Deus. Eu tenho pregado quem é Jesus, eu tenho pregado isso. E aí falaram para ele, agora já era, você vai morrer. E ele falou assim, tudo bem, vocês matam hoje o ganso, porque us quer dizer ganso. Ele falou assim, hoje vocês vão matar o ganso. Mas daqui 100 anos vai nascer o cisne, que ele estava profetizando sobre Martim Lutero. E aí, joga ele na fogueira e o cara canta hinos a Deus e canta a Deus. E aí, daqui a pouco, não tinha mais força para cantar, ele começa a orar e aí vai enfraquecendo e ele morre ali. E é um homem que vai influenciando. Depois vem um tal de Jerônimo de Prada, depois vem esse Jerônimo Savonarola, que é um cara que prega poderosamente, e aí leva ele para a praça também, e esse homem morre da mesma maneira. E Martim Lutero, nesse contexto, estudando o seminário, influenciado por Roma, pela igreja de Roma, mas ao mesmo tempo vendo toda essa realidade que estava ali no momento, um homem que buscava Deus, é o cara que entrava no quarto e ficava expulsando o demônio dele mesmo. Sai de mim, demônio, sai de mim, demônio, sai de mim, demônio. E ele ficava assim, Martim Lutero, ele ficava, porque ele falava que ele tinha pensamentos impuros, e ele queria alcançar um nível de santidade, ele pensava que Deus queria quebrar ele na emenda, a qualquer momento na esquina. Sabe, na curva lá, Deus ia pegar ele ficava com medo. Ele falou, se eu pensar alguma coisa errada, Deus é um juiz, ele é muito severo. Você acredita que quando eu converti, eu também ficava desse jeito? Eu ficava assim, eu falei, Deus lê pensamento, meu Deus do céu, Deus lê pensamento, Deus lê pensamento. Ai, meu Deus do céu! E eu ficava assim, cara. Eu ficava como, Deus, sai da minha mente, sai da minha mente. Eu ficava assim no banheiro, entrava no banheiro, ficava, sai da minha mente. E até que eu ouvi uma canção, não foi nem um versículo da Bíblia, foi uma canção que depois eu fui ler um versículo da Bíblia, fui ler o Salmo 139, acho que é o tal de Ronaldo Bezerra que canta, teus olhos revela que eu nada posso esconder, como é que é? Que não sou nada sem ti, ó, fiel Senhor, velho, quem canta pra caramba, né? Tudo sabe de mim, aí ele vai falando assim, né? Aí essa música assim, foi uma libertação de Deus para a minha vida, porque aí eu entendi que o Deus sondar a minha mente, Deus sondar o meu coração não era ruim. Sabe por quê? Porque Deus conhecia o meu pensamento, e aí na hora que eu começasse a desviar, eu não precisava transformar isso em atitude prática. Deus já no meu pensamento, ele falava, Paulo, olha, seu pensamento aqui vai te levar para um caminho errado. E eu via que isso era um cuidado de Deus para a minha vida. Saber que Deus sonda, que Deus cuida do meu coração, cuida dos meus sentimentos, cuida do que passa na minha cabeça. E aí ele pode me conduzir para o lugar certo, quando eu estiver pensando e quando eu for induzido a levar um sentimento meu errado. E aí Deus pode sondar isso lá na minha alma e guiar, que é o Salmo 139. Esse cuidado de Deus.
E o Martim Lutero, ele ficou assim do mesmo jeito. E esse cara, ele teve a coragem de ir um dia para Roma, e ele foi peregrinando a pé. Quando ele chega em Roma, ele vê aquela catedral, ele cai de joelho e fala, olha a santa cidade. Ele ficou maravilhado com aquilo. E quando ele chegou em Roma, ele viu toda aquela podridão das indulgências. Sabe esse negócio aí que uns endemoniados, não pode falar aqui, porque tá que vai dá problema para a igreja aqui. Ó, todas as palavras aqui não tá em nome da Filadélfia, não. Dá para ninguém processar a Filadélfia. Mas enfim, eu vou falar, tem uns endemoniados aí que falam assim que, porque a igreja de crente fica vendendo terreno no céu. Quem falou isso, que isso é história de igreja de crente? Isso é história, eu vou falar, qualquer historiador, sociólogo, qualquer mané que estuda qualquer coisa desse tipo aí, ou não mané, sabe que essa história é da época das indulgências da igreja católica, onde eles vendiam o terreno no céu. Ele chegava para os barões, para os grandes, os caras da partilheira de cima, e falava assim, doa terreno, doa dinheiro, porque assim você pode matar os escravos, você pode pisar na cabeça do escravo, você pode arrancar o filho dele na barriga do ventre da mãe com a faca, que não tem problema, que se você xingar a mãe de Deus, né, porque eles falavam que a mãe de Deus era o ápice, né, você pode xingar até ela, você pode fazer o que você quiser, se você der a indulgência aqui, seu lugar no céu está garantido, você não vai passar por um purgatório ali, vai ficar um tempinho ali, aí alguém vai fazer uma rezinha para você depois, e depois você está no céu. Ele viu a igreja católica vendendo, fazendo isso. Ele viu uma escada que eles tinham que fazer umas rezas. A reza 30 Ave Maria, mais 10 Pai Nosso, e aí sobe nessa escadaria aqui, ó, vai rezando a Ave Maria até lá. Cada passada que você der nessa escada aqui, você reza 2 Ave Maria. Quando você chegar no final dela, você está bom. E aí o Martim Lutero, ele como padre, ele como alguém que também tinha que confessar, ele pegou e começou a subir. Quando ele chega na metade da escada, ele ouve uma voz dizendo assim, o justo pela sua fé viverá. Ele pega e fala, ele olha para o lado, ele fala, mas está tudo errado. Se o justo vive pela fé, por que eu tenho que fazer tudo isso aqui? E aí, que ele fica revoltado com todas aquelas indulgências, ele faz as 95 teses e prega lá na catedral de Wittenberg, é aqui que eu falei, certo? É que é tão difícil, alemão, na Alemanha. É um cara que teve assim, e aí ele começa a perceber o amor de Deus. E aí o cara vive a vida dele inteira para Jesus. Sabe por que vivia a vida dele inteira para Jesus? Não tinha medo. Mandaram falar para ele que ele tinha que pegar e se retratar com a igreja. Ele falou, não vou retratar coisa nenhuma, porque eu não falei nada contra Deus. Eu não temo a homem, eu temo a Deus. E aí um príncipe lá pegou ele, escondeu ele, e ele pôde escrever, ele escreveu, e ele foi lá e traduziu a Bíblia também para o alemão, na língua popular, onde as pessoas podiam ter acesso à palavra de Deus. E eu só percebo que só tem coragem de fazer alguma coisa para mudar a sua geração, mudar o lugar onde vive, quem tem um encontro com Deus, quem tem uma experiência com Deus. Porque se você ficar aqui, com essa cara de Maria vai casota, não estou falando todos não, tá? Essa cara de Maria vai casota, porque a Caloguinha agora está beijando menina, aí na malhação também menina beija menina, então eu vou beijar menina. Ai, porque é tão legal beijar menina. Porque, cara, tem gente virando homossexual, não é nem por... É porque é legal, isso é diferente. Vou mostrar para minha mãe. Vou mostrar minha revolta para minha família, para ver se a minha família olha para mim. Oh, meu Deus do céu, gente. É essa pancada que eu estou vendo. Eu sei que há influências do mundo, mas eu vejo um monte de gente que, meu Jesus Cristo, velho. Se você não tiver uma experiência com Deus, o diabo vai deitar e rolar na tua vida, velho. Daqui a alguns anos tu vai crescer, isso aqui fica chato. Aqui a música é bacana, teve um momento que eu fiquei todo arrupiado, igual ela fala na Bahia. Arrupiado, velho. Pessoal da Bahia, velho. É verdade mesmo. É verdade, ele tá achando que é com ela. É verdade. Eu sou abaianeirado, né? Porque eu sou do sudoeste da Bahia, mineiro misturado com baiano, tudo assim, tudo mesmo pacote. Então, a baianeirada é ótimo. Mas assim, sabe, eu fiquei todo arrepiado, mas no mundo tem coisa para oferecer, às vezes até na estética melhor do que isso. Isso aqui uma hora fica chato. Se não tiver Jesus, se não tiver o Espírito Santo, isso aqui fica chato, velho.
Tem uma hora que você vai encher a paciência. Por que tem um monte de gente que chegou lá eu tava, tá parecendo o Natan falando, tava, ai, Natan me ouvindo, Natan, desculpa aí, Natan, mas estava, tá, Natan? Eu sei que você está assistindo, estava. É só estou te arrumando português, mas estava. Eu estava lá no Acamp, no Summer Acamp 2013, da Rede da Juventude, uau! Alguma coisa de Jaguariúna. Eu estava lá, estou igual o Natan. E, foi um mover de Deus. Teve uma hora que o Natan doidão pegou um vaso lá, começou a orar, um poder de Deus. E eu vi, eu vou melhorar, esse ano eu vou voltar para quebrar, esse ano eu sou teu, Jesus. Cadê os caras, velho? Cadê os caras? Daqui a pouco, porque nós estamos em Jaguariúnas, né, na cidade do interior. Nós estamos no interior, e aqui no interior, no carnaval, não rola, entendeu? Aí os caras fazem assim, eu vou pro Acamp, mas não é porque é Jesus, não, é porque não rola ficar por aí. E aí, velho, tu vai passando. Daqui a pouco, o acampamento da rede também vai ficar um pouco chato, porque a idade muda, a mentalidade muda. E aí tu pega e vai sumir, velho. Tu vai arrumar um namorado para te enganar, e aí as meninas falam assim, eu encontrei um homem perfeito. Ô, filha, homem perfeito? Homem perfeito. Homem perfeito. Se você encontrar um homem perfeito, você pode ter certeza que ele é Hello Kitty. Ele é Hello Kitty. Homem perfeito. Eu sou... Fia, homem é uma peste, fia. Só com Jesus que presta. Homem é só com Jesus que presta. Só estou esclarecendo para vocês, meninas. Eu sou homem e eu sei disso. O homem só presta com Jesus, fia. Sabe, tendo princípios de Deus na vida dele. É como perfeito. Oh, meu Deus do céu. Daqui a pouco tu vai estar aí na mão do diabo. E aí eu vejo que pessoa só consegue fazer essas grandes revoluções quando ele tem um encontro com Deus, quando ele tem uma experiência com Deus. Eu disse que eu ia falar de alguns homens aqui. Olha, eu vou contar alguns aqui. Quer ver? O Jacó. Lembra do Jacó? O cara enrolão, passava a perna em todo mundo, se lascou, velho. Passou a perna em todo mundo, encontrou o sogro dele deu uma de esquerda nele, que ele passou o rodo no cara. O cara se lascou, trabalhou, ele entregou uma zaroi para ele, uma caolho. A Bíblia disse que ela era de olhos tenros, né? Tipo assim, era um olho no peixe, outro no gato. Aí quando ele acorda de manhã, ele fala, ih, caramba, não era essa aqui não, eu queria a Raquel. Não é essa que eu queria. Aí trabalha mais 14 anos se lascando. E esse cara era um cara que não tinha, que assim, tipo, ele ouviu o pai dele falando de uma promessa do avô dele, de Abraão, mas o cara que não tinha. Aí um dia ele vai atravessar o Val de Jaboque. E aí Deus pega e tem um encontro com o cara lá. Deus fala, ô Jacó, vem que é hoje. E a Bíblia diz em Oséias 12 que ele lascou a noite inteira orando em súplicas e clamou a Deus. E Deus marcou ele naquela noite. Ele carregou uma marca dele com Deus. Porque quando você tiver uma experiência com Deus real, você vai ter uma marca na sua vida que você vai falar assim, olha, toda vez que você olhar para aquilo ali, você vai lembrar, cara, isso aqui foi Deus que fez. Eu não posso voltar atrás. As experiências servem para isso, sabia? Porque na hora que o capeta endoidar a tua cabeça na segunda-feira, porque tem tem segunda-feira, que parece que a gente nem veio para o culto, é só eu que acontece isso comigo, só eu comigo que só acontece essas coisas? Sim, que tem dia que a gente não acorda legal, né? Como dizem, eu não acordo legal, parece que eu não fui no culto. Aí por uma decisão minha e não por sentimento, eu ainda vou andar com Jesus naquele dia. Porque no outro dia, pode ser que eu esteja bem, e aí eu vou querer Jesus, sabe que é uma belezinha, mas tem dia que parece que eu não quero Jesus. Tem dia que os meus sentimentos, a minha alma, os meus pensamentos, parece que é fugir de Deus. Aí o que me faz andar com Deus é a decisão minha. E essa decisão também está incluído com a experiência que eu tive com Deus. Porque quando eu vou olhar para a experiência que eu tive com Deus, eu falo assim, eu não posso largar esse Jesus, não. Porque eu tenho uma marca dele em mim. Eu tenho uma marca, e eu quero convidar você aqui nessa noite, é essa a ideia aqui até o final da mensagem, é você pedir a Deus para você ter uma experiência com Ele. Não ter uma experiência dos outros, que os outros contou para você, porque o outro contou aqui, veio aqui e falou o que Deus tem feito. É legal ouvir testemunho, cara, né? Não é show de bola? Então, agora o legal mesmo é contar. O legal mesmo é falar, Deus, eu vivi essa parada, velho. Eu sei do que eu estou falando. E Deus quer marcar alguns jovens aqui nessa noite.
Deus quer marcar alguém que está me ouvindo pela internet. Deus quer marcar algumas pessoas. Para que quando você não acordar, sabe, porque você é ser humano, e eu falo sempre, ninguém quando batiza na água ali, sai da água e um anjo chega aqui e reveste de fibra ótica, não, gente. Ele sai dali ser humano do mesmo jeito, e ele vai enfrentar os impasses da vida. E aí se ele não tem uma experiência com Deus, o diabo vai encontrar um lugar para ele tomar conta na vida dele. O Jacó, ele teve que ter um encontro com Deus, o Gideão é um covarde. Aí você fala, não, irmão, a Bíblia fala que ele é homem valente. Valente? Você já viu algum homem dizer ai, ai, ai? O Gideão, quando ele chega lá, o anjo aparece para ele assim, lá debaixo do negócio lá, ele estava amassando uva lá no onde que fazia trigo, onde pisava trigo. E ele estava pisando o trigo onde pisava uva, na verdade. Ele estava malhando o trigo no lagar. Ele estava pisando o trigo lá no lagar. Aí o anjo aparece com ele e fala assim, eu sou contigo, varão valoroso. Para dar uma moral no cara, né? Deus falou para dar uma moral, para dar uma moral. Aí ele fala, ai, 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 meu Senhor. Tem o texto. Isso é coisa de homem cabra macho, cabra valente? Isso é coisa... E o anjo fala assim, ele fala assim, se o Senhor fosse comigo, por que a gente sofre todas essas coisas? Meu, se você ler o texto antes, diz que Israel tinha esquecido de Deus, estava aprontando geral, estava indo aqui para esse negócio, para a galeria, estava o demônio, o povo lá. O povo estava indo para a galeria, estava indo para aquela igreja, a igreja pentecostal, Labareda de Fogo, que fica... que fica ali perto do Parque do Lago. O povo estava tudo indo para Labareda, velho, cultuar o Senhor lá no Labareda de Fogo, na igreja pentecostal Labareda. E o povo estava lá, e aí Deus estava indignado, e aí o capeta tomou conta, aí Deus foi lá e deu uma força para o cara, deu uma moral para o cara. Mas aí o Gideão é um cara que ele quis ter uma experiência com Deus. Ele falou assim, peraí, se o Senhor mesmo está falando comigo, você vai fazer isso, isso, isso. É tudo bem que ele exagerou um pouco, eu acho que ele exagerou, o cara incrédulo, né? Mas ele teve uma experiência que marcou ele, que marcou o cara, e o cara foi para cima, o cara não, sabe, ele não deixou a peteca cair. Quer ver mais alguns homens? Eu estou só falando alguns aqui para você, tá? Só alguns, está lá no capítulo 6 de Juízes. O Pedro, eu gosto desse cara demais. É um bicho ignorante, velho, parece que ele veio da Bahia, esse velho aqui. O Pedro é ignorante, parece aqueles caras da roça, sabe aqueles da roça com força mesmo, assim? Cara, bem da roça mesmo, lá da terra de onde eu vim, gente ignorante, parece que ele deve ser parente do meu pai, esse cara aqui. Bicho brabo, ignorante. Mas é um cara que, meu, ele estava no barco um dia, Jesus viu, ele estava lá e tal, e Jesus falou, vai andando aí, daqui a pouco eu chego aí. Depois, olha esse cara, mas é uns mané, né, velho? Porque pensa, os apóstolos não pensam, não. Se Jesus ficou lá no negócio sem o barco, falou que ia encontrar eles queriam que Jesus fosse o quê? De supersônico? Na época não existia. Aí eles falaram, daqui a pouco eu vou, e os dois estão lá no barquinho, aí foi embora. Daqui a pouco Jesus pega no meio da noite, vai lá e vem andando sobre as águas. E não é enganação aqui lá não, né? Aquele cara lá que parece o Natan, como é que é o nome daquele cara que tem o cabelo assim, ó? Crisêndio. Crisêndio? É Crisêndio. Sabe, não é Crisêndio não. Era Jesus aquele cara ali, que estava andando de verdade, não tinha corda amarrada, nada. Até porque o Parque da Galileia, o Parque dos Lagos, o Mar da Galileia é muito extenso para poder amarrar um fio, para segurar as costas de Jesus lá. E Jesus vem. E aí Pedro, todo mundo é um fantasma, está parecendo os crentes aí. Um dia eu estava num carro com uma irmã, dessas irmãs assim, que é bem crente assim, tal, vamos para a vigília. Eu falei, vamos para a vigília então, vamos Regiane, minha esposa, vamos para essa vigília aí. Essa mulher mata a gente. Vamos para essa vigília com essa mulher, vamos lá. Aí fomos para a vigília com a irmã. Aí chega na irmã do carro, irmã, pastor, que signo é o do Senhor? Cara, falei, irmã, como assim? Signo? Uma crente, os crentes aí, lendo revista de horóscopo, Tim. Pega essa revista de horóscopo, Tim, filho, e, sei lá. Queima ela. E aí o Pedro fala assim, é um fantasma, os caras apóstolos, velho, do Senhor. Esse é os caras que Jesus ama, dá para acreditar, velho? É verdade, a Bíblia fala que ama, é verdade. Eu acredito que a Bíblia fala. E Jesus gosta desse tipo de gente, assim, sabe, cheio de defeito. É só Jesus mesmo, mas Jesus é um cabra muito bom mesmo, não é? Jesus é show de bola. E Jesus vai lá, e aí Pedro fala assim, ó, eu gosto da ousadia de Pedro, porque todo mundo fica assim, ele falou assim, Senhor, se é tu mesmo, eu quero ir até o Senhor, eu quero andar nessa água também. E aí Jesus falou assim, então vem Pedro, pode vir.
E aí Pedrão coloca o pezão na água e vai, pá. Tá escuro. Um breu. Sabe o que é breu? Breu. Escuro. À noite. Pedro andou sobre as águas e saiu do barco. O pessoal só viu ele saindo do barco. Depois de 1 metro, 2 metros, já não conseguia mais ver mais. Eu gosto dessa história, porque provavelmente quem contou isso para eles, depois que saiu do barco, foi o próprio Pedro. O Pedro foi muito honesto na sua... Eu gosto disso. Porque de 2 metros você não dá para saber mais o que aconteceu. Então, os discípulos viram ele saindo do barco, pisou na água e foi. E depois ele só vê Jesus voltando com ele. Eles não viram a parte que ele afundou. Talvez ele ouviu algum grito, porque a Bíblia diz que ele clamou Jesus. Mas eles não viram. Pedro sai e a Bíblia diz que então Pedro, depois que está com Jesus, a Bíblia diz que ele começou a observar o vento. E aí ele clamou, Jesus pega ele de novo. Eu não acredito que Jesus já pegou ele, já voltou para dentro do barco. Ele foi dar uma volta com ele aqui, ó. Sabe? Eu prefiro, olha cara, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Isso aqui não é para todos. Não é para todos o que eu vou falar aqui. O que eu peço mesmo que o Espírito Santo pegue essa palavra aqui e ministre ao coração de poucos aqui. Porque eu sei que essa palavra não é para todos. Sabe, é melhor. Eu vejo todo mundo falando, Pedro afundou, só que Pedro tentou. Quem disse que tudo vai dar certo, Isa? Eu vou chegar aqui todas as vezes e contar que tudo deu certo. Tudo dá certo? Fala a verdade. Não dá, gente. Nem todas as atitudes que eu tomei dei certo. Teve coisa que eu quebrei a cara na minha vida, 33 anos aqui para contar essa história para vocês. E hoje que tem coisa que ainda vou. Mas só que Pedro, ele teve a ousadia de sair, sabe por quê? Porque ele saiu na direção de Deus. Que quando nós saímos na direção, mesmo quando ainda que de vez em quando a gente sai na direção de Deus e falta fé em nós. Mas Jesus está pronto lá para estender as mãos. Pedro foi marcado com uma experiência. Pedro é tão marcado com uma experiência que logo, tudo bem, ele negou Jesus, ele vai lá e se redime de novo. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Isso fala de arrependimento. Eu gosto de Jesus. Jesus é muito maravilhoso. Lá em Marcos diz que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou e ele encontra algumas pessoas, algumas mulheres, ele diz assim, vá e diga a Pedro. Ele não falou mais o nome de ninguém. E aos discípulos que ele ressuscitou. O anjo vai e fala assim, vai e diga a Pedro. Faz questão de deixar assim o nome de Pedro lá. Vai e diz a Pedro e aos discípulos que ele ressuscitou. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Pedro, eu vi quando você chorou amargamente. Eu vi o teu coração, Pedro. Eu estou contigo, Pedrão. Eu vou encontrar com você logo mais. É isso que Jesus falou. Pedro teve uma marca. Vamos lá? Eu vou empapuçar vocês com essas historinhas aqui. Depois eu acho que a coisa vai melhorar. O apóstolo Paulo não precisa nem falar, né, gente? Teve uma marca. Ele teve lá no capítulo 9 de Atos, e aí logo depois desse tanto de testemunha aqui. Paulo, ele indo para Damasco, ele cai do cavalo literalmente, cego, ouve uma voz, teve um encontro. O cara era tão endemoniado, esse Paulo, tão endemoniado, sabia que os demônios, eles quando eles iam fazer os estudos assim de como ser mal, o capeta falava assim, junta uns demônios e vai estudar a vida de Paulo, ele é muito bom. Ele era assim, sabia? Tipo, a Bíblia diz que ele inspirava contra a igreja, o cara era assim, ele ficava escrevendo, o cara fez isso, o cara era ruim. De tanto que quando ele converteu, o Espírito Santo falou para Ananias assim, vai assim, é o seguinte, tem um cara na rua direita, ele está cego, e eu teve um encontro com ele, e ele já falei com ele que uma pessoa chamada Ananias ia chegar lá e ia batizar ele. Aí quando Ananias ouve Jesus falando isso para ele, ele falou, Jesus, não posso, esse cara aí quer matar todo mundo. Nem Jesus o Ananias acreditou, para você ver como o cara era endemoniado, esse Paulo. Até Jesus ficou duvidoso. Quando Jesus falou, olha, você imagina um Jesus, não é para rir essa história? Jesus chega para Ananias e fala, Ananias, levanta aí depressa aí, vai até a rua chamada direita, vai na casa de um homem chamado Judas. E lá tem um homem chamado Paulo, ele está cego, e eu, numa revelação, apareci para ele e falei para ele que o Ananias ia encontrar ele e ia batizar. O Ananias fala assim, Jesus, essa conversa é sua, Jesus, esse homem é muito endemoniado demais. O texto diz isso, para você ver como esse Paulo era endemoniado. Mas o encontro que ele teve com Jesus fez ele suportar tudo isso aqui, que nós lemos aqui no capítulo 11 de 2 Coríntios.
Ele suportou tudo isso porque sabe o que acontecia? Quando ele pensava em desanimar, ele lembrava da experiência que ele teve com Deus. Você está vendo esse aqui que vos fala? Esse aqui que vos fala, veio morar aqui em São Paulo, aos 6 anos de idade, vindo não de Pau de Arara, tá? Porque todo nordestino vem de Pau de Arara para São Paulo. Pode tirar da tua cabeça que não é verdade. Eu não vim de Pau de Arara para cá, tá? Ninguém nem sabe o que é Pau de Arara. Essa moçada deixa pra lá. Pau de Arara é aquele caminhão que os trabalhadores do Nordeste vinham muitos anos atrás, e aí eles vinham de carona até São Paulo, aí chegava aqui, morava nas ruas, e aí encontrava serviço, e aí construiu tudo São Paulo, que você vê hoje, foi os nordestinos que construiu, tá? É verdade, foi tudo os nordestinos que construíram. São Paulo foi construído pelos nordestinos. E aqui, por mais aqui que você falar, eu não sou, duvido, velho, tu tem um pezinho lá, não nega, pode ver teu avô, ver teu tio, tudo tem um pezinho lá na terrinha lá, filho. Tu se acha aí, mas tu é tudo da terra da gente. E aí, eu vim pra cá. Eu vim pra cá porque meu pai veio matar uma endemoniada, tão endemoniado quanto meu pai era. Meu pai era um cara da grana lá, um cara muito cheio da grana e tal, mandava na cidade. Só que ele descabeçado, ignorante que só. Arrumou uma mulher, essa mulher morava dentro da nossa casa. Minha mãe, muito simples, ela se dizia ser professora particular, porque era de verdade, ela era professora, só que meu pai teve um caso com ela. Meu pai vendeu muitas propriedades, e na época vendia as propriedades e não se depositava dinheiro no banco igual hoje. Já pegava e já vai lá e deposita, ou faz DOC. Não existia DOC na época. E aí, colocava o dinheiro na mala, às vezes guardava debaixo do colchão, às vezes porque as coisas mudavam muito rápido. E aí meu pai pegou 2 malas de dinheiro e falou para essa mulher ir depositar numa conta para ele. Meu irmão de 15 anos, pegou o carro e dirigia na cidade, porque meu pai mandava na cidade. E quando ela entrou no banco, fez uma meia volta e sumiu no mapa com todo o dinheiro. Meu pai ficou com casa, ficou com alguma outra grana, tudo, ele acabou de jogar tudo fora aqui em São Paulo. E ele veio para matar ela. Chegou aqui, fomos parar em Ferraz de Vasconcelos. Meu pai jurou juras de amor para minha mãe, dizia que não ia fazer mais aquilo, que era para vir para São Paulo, porque aqui ele queria investir aqui em negócios aqui. Viemos de caminhão para cá, não de caminhão de Pau de Arara, outro tipo de caminhão, mas viemos para cá sim, com toda a mudança, com tudo. Chegamos em São Paulo, eu cheguei com 6 anos de idade, e meu pai acabou de jogar tudo fora aqui. Então, eu me lembro pouco assim de ter dinheiro, sabe? Eu lembro pouco assim de ter dinheiro, porque a minha vida eu cresci como alguém que era pobre. Para meus irmãos mais velhos foi muito difícil, porque as minhas irmãs que tinham professora particular, né, em casa, que estudava nas escolas boas, que tinha a hora que queria, tinha as coisas, essas minhas irmãs foi trabalhar de empregada doméstica, com 15, 16 e 18 anos de idade, porque meu pai perdeu tudo. E aí eu cresci num bairro lascado de Ferraz, que fomos parar lá, enganado, meu pai enganado, fomos parar num lugar de terra, esgoto, céu aberto, uma coisa absurda. E aí minha mãe colocou na escola, eu lembro que até quando eu entrei na escola, eu entrei bem bacana. O pessoal achou que pelo menos meus irmãos e minha mãe diz isso. Mas depois eu cresci indo para a escola de chinela havaiana. Verdade, eu ia de chinela havaiana. Eu ia para a escola com chinela havaiana e quando eu ia tirar aquelas fotos assim de todo ano, eu colocava o pé assim, atrás de um cara que tinha tênis, para não aparecer o chinela havaiana na foto. Verdade, velho. Então eu cresci assim. Cresci vendo meu irmão trabalhando igual um doido para poder comprar pão para a gente comer. E meu pai depois foi se lascando trabalhando e aí depois conseguiu algumas coisas de novo. Isso é outra história. Aí fomos morar num lugar, meu pai já tinha conseguido um trabalho, foi melhorando alguma coisa aí. Meu pai sempre foi bom. Meu pai, ele dá nó em pingo d'água dentro da torneira, meu pai. Meu pai é expert, assim, o cara mais... E aí ele foi conseguindo algumas coisas de novo. Fomos morar em um lugar e lá tinha uma mulher que levava as crianças da rua para a igreja. E ela resolveu levar a gente para a igreja. Eu só lembro de uma vez, assim, acho que com 7 anos de idade, 7 para 8 anos, que eu estava dentro da igreja e todo mundo orando, e eu achava que todo mundo estava gritando. E eu lembro que eu fiquei assim, aí todo mundo parou e eu estava, quando eu abri o olho. Cara, isso eu lembro assim. E aí, depois mudamos da rua, nunca mais fui para a igreja. Minha irmã começou a ir na Universal, fui na Universal umas 2 vezes, umas 3 para 4 vezes.
Não gostei da Universal, porque lá me dava muito medo, porque via aquelas pessoas caindo endemoniadas, e eu era católico, apostólico, macumbeiro romano, porque, sabe, o pessoal da Bahia, você sabe como é que é, né? O pessoal da Bahia é católico, apostólico, macumbeiro romano. Eu ia em centro de macumba e via aquelas coisas todas, né? Cheguei na Universal, eu vi uma coisa meio parecida. E eu suava assim, cara, tipo, suava, ficava com medo. E eu ficava vendo aquelas pessoas caindo assim, porque saiu o demônio de um que o pastor expulsava, né? E aí pegava o outro. Eu achava que uma hora ia cair em mim, porque era tipo, ele estava escolhendo, agora é a tua vez, agora é a tua vez. Uma hora ia chegar a minha vez. E eu ficava assim, não deixa pegar em mim não, não deixa pegar em mim não. E aí depois da terceira vez que eu fui, eu falei, é muito sofrimento de mais vir nessa igreja, eu vi que eu vou me sentir bem, eu fico sofrendo. Eu não vou mais nessa igreja mais não. Eu falei pra minha irmã, eu não quero mais saber dessa igreja de gente doida não. Sai fora, não quero saber de igreja não. E aí, comecei a andar de skate com 11 anos de idade, com o skate emprestado de um vizinho meu. Achei legal o negócio, descer da guia, fui o primeiro cara a descer da guia da rua. E aí, com mais ou menos uns 14 anos, não, mas uns 12 anos de idade, 11 anos, 12 anos de idade, minha irmã comprou um skate para mim. Minha irmã foi trabalhar e ela falou, comprou um skatinho bacana e me deu. E eu, cara, comecei a andar e fiquei muito fissurado por isso. E aí a minha vida era ir para a Califórnia um dia, andar nas pistas da Califórnia. Porque eu ficava, todo skatista que se preza, né? O grande sonho dele é ir andar de skate na Califórnia. Na igreja, no mundo, eu gostava mais de andar de skate que de mulher. Verdade, eu não sou do outro lado, do outro partido não, tá? Como eu falei ontem. Não sou não, de verdade mesmo, sangue de baiano, sangue de gente, cabra homem, não tem aqui. Essa foi uma parte que Deus não precisou me libertar, entendeu? Ele me libertou de outras coisas, mas essa aí tranquilo, tá? Isso aí assim tá curado aqui dentro aqui. Não é igual o Natan conta aquelas histórias de doido não, que lá não. Ei, sai fora, velho. Ô, gente. Estou contando umas histórias aqui que eu fiquei meio... Olha, gente. Mas eu estava lá, a minha vida era essa. Não cheguei a usar droga por um sentido. Eu acho que em algum momento eu ia acabar usando. Não cheguei a usar porque eu pensei assim, se eu começar a usar droga, eu vou parar de andar de skate. Porque todos os meus amigos começavam a usar, daqui a pouco parava e eu tinha uma meta. Uma marca chamada Creio, que tinha um rapaz que trabalhava na empresa, eles pegavam e me davam as coisas para mim andar, porque também não tinha dinheiro e andar de skate também não é tão barato. O pessoal que anda sabe que meu peça vai embora rápido. E na época, então, que não era tão famoso, todo mundo sabe que o meu pai na fé lá, o homem chamado Josafá, velho, isso parece nome sei lá, de alienígena. Mas só que é um nome bíblico, está na Bíblia, tem um rei até. Esse cara me chamou para ir na igreja. Agora eu vou te contar só duas coisas aqui, por causa até do horário. Eu quero deixar isso aqui registrado. Eu fui para a igreja, não porque eu precisava ir para a igreja, que eu estava mal, me sentindo mal. Eu fui para a igreja para pagar uma... Porque eu falei para o cara que eu ia, porque eu não queria deixar de cortar o cabelo de graça. Ele cortava meu cabelo de graça, e ele me convidou para ir para a igreja. Eu falei, se eu não falar que eu não vou para a igreja, ele não corta mais meu cabelo. E aí, então, eu peguei e resolvi, então, ir naquela igreja. Fui lá para pagar o negócio do quarto sábado do mês no culto de jovem. Foi num contexto desse que eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus morrendo de medo, não vou contar aqui a história de novo, porque alguns aqui já ouviram. Eu achei que o cara ia me exorcizar dentro do culto, ou prestar algum culto, alguma entidade, alguma seita, alguma coisa desse tipo. E eu só aceitei Jesus porque no final do culto Deus fez algo assim que eu entendi que alguma coisa que não era o demônio estava ali e que era Deus, porque falou algo que estava dentro do meu coração, que eu não tinha falado para ninguém, um pensamento, e eu fiquei ali. E aí eu vi aqueles jovens que não tinha uma banda legal assim para tocar. Não tinha uma banda dessa aqui, não tinha rede da juventude, não tinha um líder chamado Natan. Show de bola, Natan é show de bola. Eu vejo o Natan conversando com as pessoas, ô velho, ô papapá, e aí, mano, e pá. E não tinha uns ignorantes, velho, os caras eram ignorantes. Os caras chegavam assim, a paz do Senhor, varão. Eu falei para vocês, eu era magro que dava dó, usava paletó de uma risca só, numa orelha desse tamanho, né, parecia que ia voar, uma cabeça desse tamanho, magrinho, cabeçudo, orelha desse tamanho, uma cirurgia plástica ajuda. Né, ficar bonito não tem jeito, é só se matar e fazer viver de novo. Mas menos feio dá para ficar. E aí, né, mas tudo bem. E assim, eu fui para a igreja assim. Eu achei que o cara estava me tirando um barato da minha cara, achei que ele estava me chamando de varão, de cortina, de pôr cortina. Esse contexto, você tem Jesus. Aí o cara depois chega assim, ó, varoa de um lado, varão de outro. Quando eu fui sentar junto da minha mãe, dizia que homem de um lado, mulher de outro.
Aí eu entendi pela minha inteligência da minha cabeça que varão queria dizer homem e varoa queria dizer mulher. Mas eu vi aqueles jovens, cara, uma molecada feia, numas roupas feias, sabe, que não tinha nada de atrativo. As músicas da igreja, velho, não me atraíam em nada. Mas eu achava muito louco, porque o que tinha naqueles meninos que eles eram tão doidos por aquele culto? Por que eles queriam ir naquele lugar? O que tinha ali? Porque a música não era atraente, o que eles sentiam? Porque em momentos de oração, parecia que aqueles meninos saíam da terra. Parecia que não era normal aquilo. Os caras giravam igual peão, igual uns doidos dentro da igreja, caía para o monte, os caras se arrolando dentro do mato. Eu quero saber que negócio que é esse. Até que um dia eu vi o meu pai na fé, que é o Josafá, orando na igreja, e ele falou assim, eu vou orar com alguns irmãos da igreja. E aqui é o ponto que eu quero chegar com vocês. Eu queria que vocês prestassem, assim, o maior momento que eu queria que vocês prestassem atenção é agora. E ele pegou e eu falei para ele, eu queria orar junto com você. E essa oração era tipo pão com missão, entendeu? Tipo assim, só os caras da prateleira de cima que vai. Ô, Caião, não, tô brincando, é só pá, né, tá ligado? É tipo assim, só convidados especiais, não tô brincando. Mas tipo assim, eram os caras da oração, eram os caras da intercessão, entendeu? Do nível. Eu era um novo convertido, o que eu ia fazer lá? E eu falei pro cara, deixa eu orar junto com vocês? Deixa eu, por favor, orar junto com vocês. Ele falou, não, tudo bem, vai, vamos lá, vamos orar. E aí ele marcou na segunda-feira, 15 para meia-noite, a oração. 15 para meia-noite começava a oração. E aí a gente chegava lá um pouquinho antes, e eu fui orar com os caras. Eu achava uma coisa de doido, aqueles caras falando aquelas línguas esquisitas, eu tinha uma semana de crente. Eu falei, que negócio que é esse, cara? Que negócio é doido desse? Os caras dão uns pinotes, dão umas coisas e falam coisa que a gente nem contou para ninguém, para eles, e chega e fala para a gente, ó, semana passada tu estava em tal lugar, e aconteceu isso, e tu pensou isso. Eu falei, como é que esses caras sabem disso, meu? Que coisa doida é essa? E aí, eu estou lá orando junto com eles, eu fui lá para orar. 5 minutos depois eu não aguentava mais orar, porque eu já falei tudo que eu tinha para falar com Deus em 5 minutos. De joelho no chão ainda, meu. Meu joelho doendo, eu forçando assim, ó, e ele disse que a gente tinha que ficar 1 hora de joelho. E eu vou ficar 1 hora de joelho, e o banco de madeira ali, eu apoiava o pé. Eu sei que em algum momento estava tão meio dolorido, e aí o Josafá começou a falar língua estranha, eu chamava de língua esquisita. Olha, simples, essa simplicidade precisa voltar na gente. E eu não sabia que era língua estranha, eu não tinha a linguagem crentez, como diz o pastor Ricardo, eu não tinha essa linguagem, essa gíria de crente. E eu, ouvindo aquele cara falando aquilo, eu falei assim, Deus, o Senhor está aqui. Olha a mente de um cara novo convertido, velho, que não tem... Mas que Deus olha o coração do cara e fala assim, puxa vida, eu tenho que encostar perto desse homem. E eu falei assim, Deus, o Senhor está aqui, porque o Josafá está falando essa língua esquisita, e eu tenho certeza que o Senhor está aqui dentro dele. Mas já que o Senhor está aqui, Deus, encosta perto de mim só um pouquinho, eu estou aqui, encosta aqui perto de mim, deixa eu sentir um pouco disso. Cara, eu vou te falar algo aqui de verdade, eu digo a verdade em Cristo e não minto. Foi a primeira experiência assim, sobrenatural, experiência com Deus. Parecia que eu tinha saído do meu corpo, parecia que havia olhos em todas as, assim, parecia que eu conseguia ver em panorâmico tudo, assim, sabe? Coisa absurda. Eu vi uma mão que vinha assim por trás, assim, cara, e quando viu aquela mão, eu, bum, no chão. E aí eu chorei, doidei, gritei, e eu falei, eu quero mais, e eu quero mais, e a língua enrolou, e eu quero mais, e todo mundo endoidou dentro da igreja, e todo mundo endoidou, e depois veio um cara assim, me achou que eu estava daquele jeito, porque eu estava, sei lá, talvez masturbado, estava com a mente consciente, com a mente dolorida. Ai, cara, esse cara deve estar triste aí, deve estar chorando por causa disso. E eu não entendendo, oh, Deus perdoa. Deus, eu não preciso chorar tanto desse jeito, não. E eu falei, mas o que esse cara está falando? Então vamos orar de novo. E aí, depois que aí foi confirmado. Depois que a gente começou a orar, endoidamos ali. Aí era para a gente ficar até 15 para 1, gente. Aí a gente foi sair de lá, era 4 horas da manhã. Todo mundo doido. E aí, depois daquele dia, eu falei, agora eu quero ir nesse negócio de monte. E aí eu estou no monte um dia. E uns amigos meus falaram assim, Paulo, vamos para o monte que você vai ver o negócio pegar fogo. Eu achei que se pegar fogo é que ia cair fogo.
né? Que é fogo a gente endoidar no monte. E geralmente também aconteceu isso. E eu falei, eu quero ir nesse monte. E eu endoidei orando de madrugada, endoidei orando, endoidei orando. E eu fui pro monte com esses caras. E quando chegamos no monte, começamos a orar. E eu tô assim, orando. O cara falou assim, Paulo, abre o teu olho, Paulo, abre o teu olho. Cara, quando eu abri o olho, tava tudo verde fluorescente, velho. Uau, tudo aceso. A gente vê no olho nu aquilo, uma experiência de louco. As formigas, sabe, velho, tudo verde fluorescente andando assim, ó. E eu, e chorando e querendo aquilo, velho. E eu falei, eu tenho que levar isso para minha mãe ver, eu tenho que levar para meu pai ver esse negócio. Eu peguei aquilo, enfiei dentro da minha jaqueta um monte de folha, um monte de negócio. Levei para minha casa. Vai perguntar para minha, vou trazer um dia minha mãe aqui, minha mãe conta para você, meu irmão, cara, que converteu, minha mãe converteu naquele dia de vez, minha mãe tinha aceitado Jesus comigo, aquele dia ali, ela converteu de vez. Eu cheguei em casa, assim, eram umas 4 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã, e falei, mãe, acende, mãe, apaga as luzes, vem aqui, mãe, joga o convertor por cima, mãe. Eu falei, Deus, quando eu abri, minha mãe viu tudo fluorescente, meu irmão chorou, minha mãe endoidou dentro de casa, e nós oramos aquela noite, terminamos de orar, fomos parar de orar, era quase 7 horas da manhã. Aí um dia eu estou descendo pro hospital, fui arrancar um dente cariado, que estava aqui, parecendo uma panela, que estava aqui assim, fui arrancar esse dente. E eu falei, marquei o dentista, falei, vou arrancar essa porcaria logo. E aí cheguei no dentista, o dentista faltou, velho. O hospital de Ferraz, nesse dia, estava escolhendo quem ia morrer. Era verdade, foi uma época, é que eu falo assim, eu estou falando verdade. Porque estava uma crise de médico, não tinha médico, esse corredor, todos os hospitais da região da Zona Leste, tudo, de Mogi, tudo, estava tudo uma coisa de louco. E eu cheguei lá, o dentista não foi, e eu já assim, falei, tudo bem, aí marcaram lá para outra semana. A mulher falou, veio, mas está marcado aqui para outra semana. E eu estou descendo, eu vejo uma mulher chorando com uma criança no colo. Mas eu estava doidão por Jesus, doido. E eu cheguei para a mulher e eu falei assim, senhora, o que está acontecendo? Ela falou, meu filho está queimando em febre, não tem um médico, tem só um médico, eu entrei, ele mandou eu voltar, e disse que não tem leite para ele, e para o papai. E eu falei assim, senhora, eu posso fazer uma oração por ele? Eu não vou gritar não, pode ficar tranquila, porque crente não crente, acha que a gente vai colocar a mão, eu falei, não vou gritar não, vou orar bem baixinho. Ela aceitava qualquer coisa, velho, naquela altura do campeonato, qualquer coisa que eu falasse, ela aceitava. Tudo que fosse de melhora para o filho dela, eu falei, vou fazer uma oração. Eu coloquei a mão debaixo da mantinha, assim, uma mantinha simples. E eu coloquei a mão, eu falei, Deus, cura essa criança, Jesus. E eu fiz uma oração. Acabou a orar, a mãe chorando, eu também chorando, porque eu percebi que ela estava realmente muito desesperada. E eu acabei, enxuguei assim, falei, tchau, fui embora. E ela falou assim, onde é que você mora? Eu falei, eu moro em Ferraz. Que lugar de Ferraz? Eu falei, eu moro no centro, na rua Abílio Secundino Leite, número 52, que é a rua mais conhecida de Ferraz de Vasconcelos. Era ali que eu morava. Terceira casa da rua, bem no centro. E aí, 3 dias depois, a minha irmã loucona assim, minha irmã doidona, com amarrado um pano na cabeça, ela estava dentro de casa, ela morava na primeira casa da rua, eu morava na terceira. E ela pegou e subiu e falou assim, Paulinho, e batendo, eu sei, todo mundo desesperado. Daqui a pouco eu vejo a mulher, cara, que eu orei por ela, chegando com ela, com o neném no colo. E essa mulher chorando, ela falou assim, e aí eu falei, entra aqui, abriu o portão, a mulher entrou na garagem, ela falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu naquele dia, mas você fez aquela reza. E ela falou assim, você fez aquela reza, e meu filho estava pelando em febre. E quando eu voltei, o médico não acreditou, porque o médico falou que já era para ele ter entrado em convulsão, e não tinha ambulância, não tinha o que ele fazer. E ele achou que meu filho ia morrer, e eu estou aqui com meu filho, porque a febre passou naquele dia. Assim que você acabou de orar, a febre passou, e o médico nem sabia o que falar, porque o diagnóstico, depois que ele foi fazer, não deu nada. Eu falei, Deus do céu. Falei, cara, tem uma experiência aqui com Deus. Eu subia para os montes igual um doido. Eu estou pregando aqui para vocês, pouco número. E todas as vezes que eu vejo fotos do lugar que eu estou pregando, semana que vem eu vou estar pregando num lugar bacana, lugar que eu amo pregar naquele lugar. Que eu vou pregar agora, sábado de novo. Vou pregar no aniversário da igreja, uma honra. Só os caras da partilheira de cima vai estar lá. E o mané aqui vai estar lá. Mas o mané é cheio de Deus. Cheio de Jesus, o mané vai estar lá pregando. No sábado, E eu fico assim, eu fico lembrando do tempo que eu subia no monte. 5 horas da manhã sozinho. Meus irmãos chamando tudo eu de louco dentro de casa. Meu irmão no Japão mandou falar para minha mãe arrumar um hospital, porque acharam que eu tinha ficado louco.
querendo colocar num hospício para tirar eu dentro de casa. Meu irmão ligou e falou: Paulo, eu sei que você é meio doido da cabeça, mas agora você endoidou de vez. Você não precisa, você pode andar de skate, você pode. Aqui minha mãe falou que você pode andar de skate, disse que você fica aí 2, 3 dias sem comer. E era verdade. Eram umas coisas meio exageradas, mas aí depois Deus, né? É assim, a falta de sabedoria, mas querendo Deus, entendeu? Aí Deus usa de misericórdia com a gente. E aí meu irmão falando no telefone comigo isso, e sabe, eu subia para o monte, e eu olhava para aquelas árvores ali, e alguns amigos meus, um dia eu subi para o monte, vou voltar aqui uma história antes, subi no monte orando, um amigo meu fala assim: Paulo, eu vi uma espada em cima da sua cabeça. Eu falei: Deus vai me matar. Deus vai me matar, velho. Algum pensamento, alguma coisa, meu Deus, me perdoa, Deus, o que eu fiz, me perdoa. E chorei. Ele falou: calma, calma, Paulo. Essa espada até dizer que você vai, que é a palavra de Deus que está vindo, cara. Você vai pregar essa palavra. Deus vai abrir seu entendimento fácil nesse negócio aqui. E alguns anos atrás eu pude dar aula em seminário. Eu falei: Jesus Cristo, eu dando aula em seminário, curso de teologia, eu lá, um dos professores, eu lembrando, o dia que eu estava dando curso, que eu fui entrar a primeira vez para dar minha primeira aula, numa segunda-feira, eu lembrei dessa profecia. Eu lembro de uma outra vez que eu estava na igreja, e uma irmã pegou e falou assim, uma irmã lá, e eu, tipo, cara, não usava a roupa dos crentes ainda na época, entendeu? Eu era desviado, igual vocês, assim, usava roupa assim. Então, tipo, não ia de paletó ainda. Depois eu comecei a usar, depois voltei de novo a estaca zero de novo. Mas, um dia eu estava na igreja, gente louca, assim, uma irmãzinha simples, sentada assim do lado, ela pegou e levantou. O pastor falou assim: alguém aqui tem alguma revelação de Deus, alguma coisa para falar? A irmã falou assim: sim, eu tenho uma coisa para falar. Aquele menino que está ali, aquele rapaz magrinho, vai dizer, aquele seco. Aquele bem magrinho que está ali. Eu não sei, eu vi assim, eu vi como uma espada vinha, e havia a mão dele levantando, eu vi ele segurando aquela espada. E eu assim, cara, era bem parecido com o que eu falei, pô, e ela falou assim: ó, Deus está te dando uma sabedoria na palavra. E eu falei: Deus, se o Senhor vai fazer isso comigo, agora eu vou endoidar buscando esse negócio. Porque Deus fala, mas a gente tem que ir atrás do negócio. Vou ficar agora em casa, tomando água de coco, uísque, água de coco, mas essa aí vai para o inferno. Essa vai para o inferno com vontade, sem fazer curva, sem pegar baldeação e nem fazer translado, sabe? Tipo assim, vai para o inferno sem curva, assim, ó. E eu peguei e eu falei: vou buscar. E 5 horas da manhã eu ia para o monte, endoidar no monte orando. Aí eu chegava assim nas árvores, assim, que ficavam assim de frente de mim, e eu falava assim: o machado está posto na árvore, e Deus está indignado, e vai matar todos vocês se vocês não converter e não aceitar Jesus. E pregava para as árvores no monte, passei anos pregando para as árvores no monte. E lá na minha mente tinha vocês hoje aqui, ó. Falei: Deus, um dia Deus vai me colocar diante das pessoas para me pregar. E eu não vou me convidar, não. As pessoas vão ligar para mim e vai falar: Deus, porque mandou. Eu não vou ficar dando uma de doido, querendo passar a perna em ninguém, não, para chegar em algum lugar, não. Deus falou, então, eu tenho a minha identidade em Cristo. Cara, essas coisas de que ninguém pregava. Sabe, o Espírito Santo vem e fala essas coisas para a gente? Eu preciso de um nível de um entendimento, eu preciso ir no seminário A, ou na conferência B dos caras, que são os caras, e vocês são os meros mortais, nós vamos falar uma revelação que vocês não conhecem. Aí o Espírito Santo pegava um cara lá que não tinha nada de conhecimento e falava as mesmas coisas, entendeu? E aí eu endoidava ali para pregar isso. Só vou contar isso aqui agora. Um dia meu cunhado falou assim: Paulo, tem uma mulher que está endemoniada já faz 3 dias e o demônio não sai da mulher não. Nós fomos lá e oramos igual uns doidos e o demônio não saiu da mulher não. A mulher está 3 dias endemoniada, eles estão segurando ela dentro de casa, a gente vai voltar hoje. Nós jejuamos, nós oramos e vamos voltar lá hoje. Você vai? Eu falei: vamos embora. Estamos no carro, fomos para Suzano. Chegamos lá, cheguei lá, vi uma mulher com as mãos para trás, e não falava nada. Gente do céu. E aí nós pegamos, colocamos na cabeça daquela mulher: em nome de Jesus, demônio, em nome de Jesus, capeta do quinto dos infernos, em nome de Jesus, sai, nada. Sai, nada, não sai demônio da mulher. E eu falei: gente, a gente está em pecado. Aí eu andando para lá e para cá, e eu falei pro meu cunhado: vem cá, você está em pecado? Confessa aqui para mim. Você viu alguma coisa? Eu não estou lembrando nada não, assim, você pode ser que, sei lá, mas eu não estou lembrando assim, de nada assim, muito doido, assim, não, eu acho que eu não. E você, Isaac, eu fui falando com meus cunhados tudinho, se alguém estava em pecado, para nós confessar um para o outro, para ver se, né, o que estava acontecendo. A minha família sempre achou muito certo a cabeça mesmo. E aí eu falei assim para eles, aí eu falei: não, Deus, me revela esse negócio, Deus, o que está acontecendo? Por que esse demônio dessa mulher não sai? Deus, revela para mim. E eu para lá, para cá, entrei dentro do quarto dela. Quando eu entrei no quarto dela, eu olhei aqui de novo. Opa, pera aí.
tinha um altar, cara, cheio de pombagira, de unchu, do capeta, do diabo, do demônio, tinha, sei lá, tinha tudo estava ali. E eu falei, poxa vida, como é que ele vai sair de um lugar que é território dele? A gente está expulsando ele no nome de Jesus? Sim, mas é território dele. Ele tem uma legalidade da família para estar aqui. Mas Deus queria nos ensinar alguma coisa, porque o nome de Jesus ia expulsar ele até do território dele. Mas eu sei que naquele Deus queria nos dar uma experiência. E aí eu cheguei pro cara e falei assim, ó, velho, é o seguinte, não tem, aqui, eu vou só avisar para você que não tem mais o que a gente fazer. Porque aqui é o lugar do diabo. Com todo respeito à tua religião, mas aquilo ali, se a sua esposa está assim, porque aqueles ali está fazendo ela ficar assim. Porque se aqueles ali fossem bons, já tinha saído. Então, ou você tira eles aqui de dentro, ou ela vai ficar assim, nós vamos embora. Ele falou, não, o que a gente faz? Eu falei assim, joga isso fora. Cara, ele pegou aquele negócio, jogou no lençol assim. E aí, ele pegou e foi, ajudou no lençol, saiu na cozinha, ela estava na cozinha. Quando ele passou na frente dela, eu falei assim, você perdeu. Eu falei, perdeu, Dilma. Na hora que ele pisou para fora da casa, no quintal da casa, a mulher... O que aconteceu? Onde eu estava? Eu não estava conseguindo me controlar. E eu falei, você está liberta, filha. Jesus te libertou. São essas marcas, essas experiências, sabe? Que faz a gente pegar, olhar para trás em dias de tribulação e falar, espera aí, Jesus, eu já vi coisas que, olha, que não tem como voltar. Se você não for marcado por Deus, se você não tiver uma experiência com Deus, se você não entregar a tua vida para Jesus, sabe, se a tua experiência for com o capeta e não com Jesus, em algum tempo da tua vida o diabo vai te tirar daqui desse lugar. O diabo vai te jogar onde que ele quer. Isso não é revelação, não estou profetizando caos sobre a tua vida, estou falando o que é lógica do mundo espiritual. Então Deus te convida, jovem, você parar um pouco para pensar. Você que tem essa idade, você está numa idade boa para ler, velho. Depois você chega nessa idade aqui, hoje eu tenho reserva, sabe? Do meu tempo de leitura. Não que hoje eu não leio, mas eu tinha um tempo mais lá atrás. Vai chegar um tempo que você não vai ter... E aí, o tempo que tem hoje, um velhinho aí falou, um pastor velhinho, falou assim, olha, as redes sociais veio para provar que a falta de tempo com Deus era uma mentira. Sempre foi uma mentira a falta de tempo com Deus. Eu não estou dizendo, eu não sou hipócrita, não sou idiota, não vou aqui pregar contra o Facebook, eu acho, Facebook é do demônio. Que é do demônio? O demônio tem alguma coisa? O demônio tem nem a chave do inferno, está na mão de Jesus. O cara é tão ruim que nem a chave da casa dele ele tem. Demônio, o quê? Demônio não tem nada, não. Mas ele pode usar isso para ser uma arma contra você. Sabe, se moderar, buscar Deus. Você tem tempo para buscar Deus, velho. Você tem tempo para deixar a marca de Deus chegar na tua vida, de você ter uma experiência com Deus. E o que eu quero te convidar aqui nessa noite, de verdade, eu quero te convidar aqui nessa noite, é você pedir isso para Jesus. Para Deus, me dá experiência, porque vai ter dia que eu não vou acordar bem. Eu sei que é o teu nome que faz eu continuar, eu sei que é a tua graça, sim. Mas se não tiver marcas na minha mente que me faz olhar para trás e dizer assim, Deus, o Senhor fez isso, não tem como voltar. Não tem como eu deixar. Você lembra da geração que esqueceu de Deus quando entrou na Canaã? Foi a geração que não ouviu falar do Senhor. Está escrito lá em Juízes. E eles não ouviram falar do Deus dos seus pais. Porque não tiveram experiências com Deus. Os pais deles tiveram experiência no deserto. Era um povo difícil, mas teve. Mas se você não tiver uma experiência com Deus, se você não tiver uma marca na tua vida, se tu deixar, e aí daqui a pouco tu vai partir para outros rumos, tu vai entrar e fazer igual o Tiaguinho, vai entrar na universidade. Você acha que o Tiaguinho está aqui é o seguinte, porque ele é bom? Porque em algum tempo na vida dele, ele deixou Deus marcar ele de alguma forma. Por isso que segura, está firmão lá, né, Tiaguinho? Porque as propostas é do capeta com força, não é não? Fala aí. Tá, Bia, aí, Bia, fica tranquila, tá, filha? Mas as propostas é do demônio, e teu esposo teu esposo, profetizando. Ô, liberado, vocês vão casar. Vocês não vai ser mais um namorado que vai beijar na boca, e depois jogar e ficar um cara igual um idiota para cara do outro da igreja. E aquela lixo, aquela ali eu fiquei. Na igreja é assim, todo mundo cata todo mundo, depois casa com o outro, todo mundo sabe como é que é o beijo de todo mundo. Sabe? Velho, tá virando uma coisa do demônio. Em nome de Jesus, isso aqui não vai existir entre nós. Não vai. Vocês vão casar, velho. Vocês vão casar. Então, assim, eu quero convidar você a buscar essa marca de Deus, a buscar a sua identidade em Deus, em buscar aquilo que Deus tem para você. Eu creio que Deus é capaz de revelar agora para você aquilo que Ele quer fazer na sua vida e você começar a orar. Eu
Eu não sei, eu acredito que aqui há missionários, aqui há pessoas aqui que vai para as nações, vai ser melhor do que vocês, vai ser melhor do que eu. Vai aqui chegar, a gente colocar a gente no bolso umas 10 vezes, a gente vai ficar aqui babando aqui, assim. Não vamos chegar aqui velhinho aqui, vai ficar se babando assim. Cara, esses moleques arrebentam. Esses moleques é bom. Oh, meu Deus, são meu. Vai ser melhor do que eu, melhor do que pastor Ricardo, vai ser, eu creio nisso. Eu creio que aqui estão os líderes da rede. Ou você pensa que o cara vai ficar aqui para sempre na cadeira cativa? O cara, uma hora vai ter que abrir mão do louvor, vai ter que fazer outras coisas. E aí é você, velho, que Deus vai querer usar. Mas se você não deixar a marca de Jesus tomar conta da tua vida, o diabo também tem um plano para você. E o plano do diabo não é legal. Não é. Mas sabe o que é legal? É que Deus também tem um plano. E o plano de Deus é perfeito. Deus tem uma história para você. E a história de Deus não é escrita com caneta de ouro não, tá? É escrita com o dedo dele, de verdade. Porque a Bíblia diz que as 10 mandamentos não é também música não, deixa quieto que eu não quero nem falar sobre isso. Deixa pra lá. Continua com seu gosto pra lá. Ah! Mas enfim, Deus quer escrever de verdade. Mas só que Deus vai escrever de acordo com o que você vai andando com Ele. Eu não quero fazer mais uma oração. Não. Vem pra cá, joelho aqui e tal. Eu queria deixar você realmente livre, mas livre de verdade. Eu sei que a hora está avançada. Eu sei que você quer ir pro Califa comer lá alguma coisa. Eu sei que você quer ir para algum lugar. Mas o que Deus tem para hoje é para hoje. Eu tenho um maná aqui que não vai servir para amanhã. Se você deixar de comer o maná de hoje, você vai perder a porção de Deus. Eu queria que você, na sinceridade do seu coração, falar: Deus, me batiza com o Espírito Santo. Sabe, eu fico tão doido, os molecadas não querem mais isso. Eu lembro, eu tava doido, cara. As molecadas aceitavam Jesus junto comigo e falaram: cara, você tem que ser batizado também. Você tem que sentir esses arrepios doidos assim, sabe? Você fica arrepiado assim, você fala: uau! Cara, você tem que sentir esses negócios, velho. Você não vai ficar que legal. Não. Você fala: Deus, me batiza com o Espírito Santo, Deus. Desejar isso. Chegar na sua casa assim, ó, não tiver ninguém, sabe? Igual eu, doidava naquele, puxa vida. Eu entrava naquele banheiro lá assim, doidava, ajoelhado naquele lugar lá, não tinha ninguém lá, e eu dobrava ali, no meu quarto, que meu irmão saiu dentro do quarto, igual um doido, falou que nunca mais ia dormir comigo, porque eu tinha virado crente. Eu fiquei dormindo até quando casei, porque ele falou: não vou dormir que você é louco. E eu batizei ele há 4 anos atrás, né? Peguei o danadão, falei: agora eu vou te batizar. Quantos aqui quer ter uma experiência com Deus? Fala: Deus, eu quero ter experiência com o Senhor. Não quero ser mais um na igreja não, Jesus. Me ajuda aí, Deus. Tem jovens aqui que vai influenciar nas artes. Vai ser os caras que vai dançar, o pessoal vai olhar e falar: uau! Aí você vai sentar com o cara e falar assim: você não sou doidão não, tem Jesus, velho. Tenha Jesus, eu tenho Jesus. E Jesus mudou a minha vida, Jesus me faz feliz. Eu não precisei viver uma vida de pecado, não. A minha alegria está em Jesus.